Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Bom, deixa eu conversar com vocês rapidinho. Conversar um pouquinho agora, um minutinho, para que a gente possa começar o conteúdo. Eu sou o professor Ricardo Santos, vou ensinar para vocês biologia e a proposta dessa aula de hoje é explicar para vocês desenvolvimento embrionário, métodos anticoncepcionais e células tronco embrionárias. Preste bem atenção. Eu vou inicialmente embasar vocês com o conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos da embriologia e depois faremos algumas questões. Ao longo dessa aula, nós vamos tocar em 5 temas, dos quais há uma possibilidade desses temas caírem na sua prova do Enem. Nós inicialmente falaremos sobre fecundação, falaremos sobre células tronco embrionárias, falaremos sobre pílula do dia seguinte, ou pílula pós-coital, falaremos também sobre métodos anticoncepcionais e falaremos sobre má formação embrionária por uso de drogas. Tranquilo? Preste bem atenção. Ao longo da aula, as informações que eu vou dando a vocês vão subsidiar as questões. Tranquilo? A proposta aqui, pessoal, é que vocês, ao final da aula, saibam. Os alunos costumam dizer que a minha aula é aula estudada. Você prestou atenção, você aprende. Não precisa copiar nada, não precisa anotar nada, é só prestar atenção. O material que vocês têm em mãos aí é um material muito bom. O conteúdo de embriologia foi muito bem escrito, ele está completo. O que eu farei com vocês hoje, mostrar algumas imagens, subsidiar alguns conceitos, colocar alguns fundamentos, e aí nós vamos conseguir fazer as questões, tranquilo? Só mais uma coisa, se você prestar bem atenção, você aprende. E faremos as questões aqui, e daqui a 3 meses no Enem nós acertaremos. Tranquilo? Ok? Então qual é a proposta da aula? Embriologia humana, noções básicas de desenvolvimento embrionário inicial em humanos e análise de métodos contraceptivos. Bom, o que nós vamos estudar, pessoal, é mais ou menos esse processo. Desde a fecundação até a formação do feto e o parto, e a capacidade da mãe expelir ou eliminar o feto através do parto. A ideia, pessoal, é explicar todo esse processo, dando ênfase aos processos iniciais. A nossa proposta, então, qual é? Explicar a concepção, que é a fecundação, e todo o desenvolvimento. Mas para que eu possa explicar o comecinho desse processo, eu tenho que falar daquelas células que vão formar a célula ovozigoto e o futuro embrião. Preste bem atenção para cá, por favor. Atenção para cá. Para que nós tenhamos um feto, para que nós tenhamos um futuro indivíduo, é preciso inicialmente um processo de fecundação. E para que ocorra a fecundação, é fundamental que nós tenhamos células especiais que façam essa fecundação. Machos e fêmeas da espécie humana produzem essas células especiais responsáveis pela fecundação. E essas células são os gametas. Os machos da espécie humana produzem os gametas chamados espermatozoides. E as fêmeas da espécie humana produzem gametas chamados óvulos. Tranquilo? Então nós temos células especiais responsáveis pela fecundação. Fecundação essa que formará uma célula ovo-zigoto. Tranquilo então? Então para que nós tenhamos um futuro indivíduo, um feto, um bebê, é fundamental que antes nós tenhamos 2 células especiais. E que células são essas? Espermatozoides no macho e óvulos em quem, pessoal? Nas fêmeas. Tranquilo? Nós temos aqui uma gestante que poderá nos contar essa história, não é assim? Nós tínhamos espermatozoides do esposo e o que na senhora? Óvulos. Com esses óvulos e com o espermatozoide ocorreu o processo de fecundação. E nessa fecundação formou-se a célula ovo-zigoto. Até agora tranquilo? Beleza? Mas é importante que nós saibamos as estruturas dessas células. O que aparece na tela para vocês é um espermatozoide. O macho da espécie humana, a cada ejaculação, pode eliminar até 1 milhão de espermatozoides. Cada espermatozoide desse é formado por uma cabeça, por uma peça intermediária e por um flagelo. Estão acompanhando? São 3 partes, então, que formam um espermatozoide. Repetindo, cabeça, peça intermediária e flagelo. Nessa cabeça nós encontramos o núcleo. E dentro desse núcleo nós encontramos um material genético fundamental para que nós tenhamos as características do futuro embrião. Tranquilo até agora? Beleza? Vou repetir.
quais são as três partes que aparecem no espermatozoide? Cabeça, peça intermediária e o que mais? Flagelo. Nessa cabeça nós encontramos o núcleo que vai ter o que, pessoal? Material genético fundamental para dar as características de quem? Do futuro indivíduo. Na região chamada peça intermediária, há a palavra mitocôndria. O que é mitocôndria, pessoal? É uma organela dentro da célula. Preste bem atenção. Qual é a função de uma mitocôndria? Fornecer energia. Toda mitocôndria tem a finalidade de fornecer ATP, adenosina trifosfato. E o que é o adenosina trifosfato? É energia. E por que um espermatozoide desse vai ter muitas mitocôndrias e muita energia? Qual é a necessidade de um espermatozoide apresentar muita mitocôndria? Bom, se as mitocôndrias produzem energia, e a energia é fundamental para que ocorra atividade metabólica na célula, esse espermatozoide, com essas mitocôndrias e com essa energia, consegue fazer o movimento do seu flagelo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Mais uma vez. Falamos da cabeça, e na cabeça encontramos o que, pessoal? O núcleo. Núcleo é fundamental porque é rico em, ou apresenta o que? Material genético. E o material genético vai compor, dará as características do futuro embrião. Estamos falando agora da peça intermediária, rica em quê? Mitocôndrias. E qual é a função da mitocôndria? Fornecer energia. Fornecer energia para quem? Para o flagelo poder o quê? Se locomover. Tranquilo? Alguma dúvida? Uma informação importante para vocês. Alguns homens apresentam infertilidade, pois não conseguem produzir quantidades adequadas de mitocôndrias em seus espermatozoides. E fica agora fácil saber o porquê. Se os machos, na verdade, se alguns homens não conseguem produzir quantidade adequada de mitocôndrias, não fornecerão energia suficiente e, portanto, não conseguirão fazer o flagelo se movimentar. Se o flagelo não se movimenta, o espermatozoide não consegue o quê, pessoal? Se locomover. Se o espermatozoide não se locomove, não haverá o quê, pessoal? Fecundação. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Há um segundo problema. Prestem bem atenção. Há um segundo problema. Ainda alguns homens que apresentem mitocôndrias em ótima quantidade apresentarão um flagelo diminuto, curto. E um flagelo diminuto, curto, não consegue dar a força suficiente ou a velocidade suficiente para a natação de quem, pessoal? Do espermatozoide. Alguma dúvida? Tranquilo? Ótimo, boa pergunta. A moça perguntou, professor, o que causa a diminuição na produção de mitocôndrias? Não é isso? Por que um homem vai ter uma diminuição no teor de mitocôndrias comprometendo os seus espermatozoides? É determinado geneticamente, gente. Alguns homens apresentam um perfil genético na diminuição, na menor produção de mitocôndrias. E isso vale para todas as células. Esse é um padrão hereditário, esse é um padrão genético. Pode ser alterado, pode ser modificado. Uma vez diagnosticado isso no homem, é possível que alguns medicamentos permitam uma maior produção dessas mitocôndrias. Mas não há garantia de que o tratamento terá sucesso. Tranquilo, moça? Alguma dúvida até agora? Nós falamos de espermatozoide, que é o gameta masculino, sim ou não? Pois não, moça? Pessoal, preste bem atenção. A moça perguntando, existem algumas ejaculações em que não há propulsão do material. O que é propulsão? Preste bem atenção. Alguns homens, a ejaculação não se caracteriza como um jato. O jato natural em que é lançado, em que são lançados espermatozoides, vesícula seminal, sêmen e líquido. Alguns homens não têm esse jato. Isso comprometerá a fecundação? Sim ou não? Sim, isso comprometerá a fecundação. Quais são as alternativas que eu tenho para esse cidadão para que ele possa vir a ter o filho? Vou falar para vocês sobre isso hoje. Uma das possibilidades é realizar o quê? Inseminação artificial, inseminação observada, inseminação in vitro. Tranquilo? Joia? Vamos continuar. Falamos de gameta masculino, vou falar de quem agora, pessoal? Gameta feminino. E quem é um gameta feminino? O óvulo. O óvulo também apresenta algumas partes. Há uma parte central, preste bem atenção, aquela parte que tem um avermelhado, aquilo é o núcleo. Em torno do óvulo, nós encontramos a zona pelúcida e mais acima encontramos as células acompanhantes ou células companheiras. Todos estão vendo?
Todos estão vendo? Vou repetir. Nós temos 3 partes no óvulo. Óvulo é o gameta masculino ou o gameta feminino, pessoal? Feminino. O gameta feminino ele tem flagelo, sim ou não? Ele vai apresentar muita mitocôndria, sim ou não? Não. O que ele vai ter, pessoal, é o núcleo central e em torno dele eu vou encontrar as células companheiras. Para que servem essas células companheiras? Prestem bem atenção. As células companheiras funcionam como uma barreira. Nós temos em torno do óvulo uma barreira. E para o espermatozoide fecundar esse óvulo, ele vai precisar perfurar o que, pessoal? Essa barreira. Está claro assim para vocês? Mais uma vez, o óvulo apresenta um núcleo que aparece mais avermelhado. Em torno dele nós temos células companheiras que formam uma barreira. Barreira essa, pessoal, que vai ter que ser perfurada por quem? Pelo espermatozoide. Vejam agora o espermatozoide mais uma vez. Observem o espermatozoide. Olhem a cabeça do espermatozoide. Vejam o formato da cabeça do espermatozoide. Qual é o propósito disso? Por que ele tem essa forma? Para que ele possa perfurar o quê? Perfurar a zona, para perfurar o quê? As células companheiras, zona o quê, pessoal? Pelúcida. Agora olhem para cá todos, por favor. Prestem bem atenção para cá. Sabemos então que o espermatozoide tem 3 partes e que sua cabeça tem como finalidade perfurar as células companheiras, a zona pelúcida que está em torno do óvulo, sim ou não? Mas para que isso aconteça, pessoal, não é mecânico, não é uma britadeira, ninguém vai ficar dando murro lá, não é assim que funciona. Existe uma atividade enzimática, isso é importante, preste bem atenção. Para que o espermatozoide possa fecundar o óvulo, existe uma interação enzimática. Existe uma substância no óvulo, vou voltar aqui à figura, tem uma substância em torno das células companheiras, existe uma glicoproteína em torno das células companheiras, chamado ácido hialurônico. Ô Ricardo, tem que saber esse nome? Não, absolutamente. Basta saber que em torno do óvulo, exatamente nas células companheiras, ela tem uma substância, uma glicoproteína chamada ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico, ele vai ser dissolvido, diluído, destruído. E ao destruir esse ácido hialurônico, eu vou conseguir penetrar onde, pessoal? No óvulo. Estão acompanhando? É quebrando a célula companheira através de atrito que o espermatozoide consegue entrar? Não. É através de uma reação em que ocorrerá a diluição, a degradação do ácido hialurônico. Está claro para vocês? Onde é que está o ácido hialurônico? Em torno do óvulo, precisamente aonde? Nas células companheiras. Tranquilo até agora? Mas como é que eu vou fazer para degradar as células companheiras? Existe nas células companheiras um aglomerado de glicoproteínas chamado ácido hialurônico. Tranquilo? O espermatozoide precisa degradar esse ácido hialurônico. E como é que ele vai fazer? Observem a figura. Espermatozoide, que apresenta na cabeça um núcleo e contém na ponta dessa cabeça um acrossoma contendo enzimas. Estão vendo? Qual será o papel dessas enzimas? Uma enzima é capaz de gerar uma degradação, uma digestão, sim ou não? Sim. E são essas enzimas que aparecem no espermatozoide que vão causar a digestão de quem, pessoal? Do ácido hialurônico e que vai conseguir fazer o que, pessoal? Permitir a penetração do espermatozoide aonde? No óvulo. Estão acompanhando? Entenderam? Então o espermatozoide apresenta uma enzima essa que vai diluir, digerir o ácido hialurônico e permitir a entrada, permitir uma abertura para que o espermatozoide possa avançar e chegar até o óvulo. Ótimo. Existe, pergunta muito boa. É possível que os espermatozoides tenham uma variação na quantidade dessas enzimas? Sim. Prestem atenção para cá vocês todos. No início da aula eu disse a vocês que cerca de 1 milhão de espermatozoides são eliminados a cada ejaculação do macho. Nem todos os espermatozoides são iguais. Alguns são mais apropriados e mais capazes, mais bem feitos do que outros.
Esses espermatozoides, com flagelo com maior movimento, com mais mitocôndrias, com maior quantidade de enzimas, certamente esses espermatozoides mais bem capacitados conseguirão chegar primeiro e realizar inicialmente o que, pessoal? A fecundação. E é justamente essa a ideia. Dos milhões de espermatozoides liberados, o melhor de todos vai garantir o que, pessoal? A fecundação. Você é formado, sem dúvida, pelo melhor espermatozoide que seu pai pôde oferecer à sua mãe. Tenha certeza disso. Você já começou muito bem. Você já começou sendo o melhor entre milhões. E certamente, daqui a alguns meses, será o melhor entre os candidatos para passar no vestibular, para ser aluno da Federal do Ceará. Tranquilo? Voltando. O que vai acontecer? Preste bem atenção. Durante o processo de fecundação... Melhorou o áudio? Melhorou o áudio? Durante o processo de fecundação, a enzima do espermatozoide digere essa zona pelúcida e apenas o núcleo do espermatozoide é injetado no óvulo. Acompanhe a outra figura. Nós temos lá em cima o óvulo, nós temos vários espermatozoides chegando no óvulo, na segunda figura, e apenas um desses espermatozoides toca inicialmente esse óvulo. Imediatamente, ao tocar esse óvulo, ele vai digerindo o ácido hialurônico, lá das células companheiras, e vai injetar o núcleo no óvulo. Isso é importante, pessoal.